Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Fábia Siqueira da Silva sabe o que é fazer parte de uma família abastada, feliz e de boa reputação, mas que perdeu tudo e teve que ressurgir das cinzas. Logo cedo, tornou-se campeã de corridas automobilísticas, virou modelo, apresentadora de TV com quadros sobre automobilismo e shows com artistas famosos. Mas um dia, uma crise financeira avassaladora mudou sua história e ela passou a ser conhecedora não só da fama, mas da humilhação e da necessidade. E o curioso é que ela não vê esse segundo estado como pior, pois foi aí que ela encontrou a Cristo. Aquela que sempre buscava proteção nas pessoas, no dinheiro, na fama, descobriu que só era protegida mesmo ao lado de Deus. E hoje, toda a sua família, absolvida dos 25 processos pelos quais respondia, anda blindada pelo amor divino e transformada em 180 graus. Fábia, que prazer, que privilégio pra gente ter você aqui, com essa beleza toda. Tantas vezes te convidei, né, Fábia? Obrigada, porque deu certo agora. Verdade, querida. Eu que agradeço o convite. Que bom que agora estamos aqui. É. E você veio direto lá do Mato Grosso, não é isso? Aham, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e bem longe. Ai, que mas bom. Vai valer muito a pena, tenho certeza. Tô muito feliz. Fábia, fala pra gente quais foram os privilégios que você teve por ter nascido na família que você nasceu. Bom, Creli, quando eu nasci num lar adventista, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, os meus pais acabaram saindo da igreja. Mas mesmo assim eu continuei aos pouquinhos assim frequentando a igreja, né? E uma vez ou outra. E pelo fato de eu ter estudado no colégio adventista até os 11 anos, por aí. Então, pela influência de amigos, eu sempre estava na igreja, participava do coral. E isso me fazia uma pessoa um pouco presente na igreja, mas nunca tinha sido batizada, né? Os meus irmãos também. E logo depois eu comecei a trabalhar, estudar à noite, trabalhar o dia inteiro com meu pai. Sempre tive muito apego, sempre tive aquele desejo de trabalhar com meu pai. Qual que era a profissão do seu pai? Ele tinha uma revenda de veículos lá em Campo Grande. E aí eu comecei a trabalhar com ele desde cedo. E a minha infância, assim, ela foi um pouco precoce. Então eu tive que... fui assistir uma corrida com meu pai de automobilismo. Gostei da corrida, falei pro meu pai que eu queria entrar e a partir daí eu comecei a disputar alguns campeonatos que a princípio era só por hobby mesmo. Olha só que interessante isso, né? E você foi simples assim? Começou a disputar e já começou a ganhar os prêmios? Como Pois foi? Eu aprendi a dirigir com 8 anos de idade, então eu sempre tive aquela paixão assim por carros, né? E o meu pai, a gente sempre gostou de automobilismo, então quando a gente foi assistir uma corrida, eu me veio assim no sangue que era aquilo que eu queria. E eu comecei a disputar. Na minha primeira corrida, eu tirei o 2º lugar. Gente! Então, assim, é uma coisa que surpreendeu. Eu tinha de 14 para 15 anos já, então algo que surpreendeu porque era a única mulher no campeonato, né? Olha só que interessante isso! Completamente inexperiente. E já ficou em 2º lugar? 2º lugar. E daí o meu pai pensou, puxa, eu tenho uma piloto em casa, né? E a partir daí a gente começou a montar carro, querer organizar uma equipe, e daí nós partimos para o automobilismo. E o automobilismo, na minha vida, ele
trouxe muita fama. Então, o meu pai, ele começou a crescer muito com o mercado de carros, né? Ele foi um dos pioneiros lá em Campo Grande, começou com os feirões ao vivo e tal. Então, tínhamos transmissões ao vivo pela rádio, televisão, e eu estava envolvida na mídia também. Então, consequentemente, a gente acabava ficando conhecido, né? E aí, a partir daí, começaram a surgir os convites para apresentar programa de rádio, programa de televisão. Então, eu sempre estava participando dentro do meio do automobilismo. Puxa vida, muita fama, de repente. Desde cedo. E sua família era bem querida ali na cidade? Minha família era muito conhecida, não só ali, mas no estado inteiro também era bem conhecida. E pelo fato, né, de mexer com carros e tal, nós investimos muito alto em propagandas. E daí eu comecei a correr fora também, recebi convites para correr fora, corri no Paraná, corri no Rio Grande do Sul também. Uhum. E quando eu voltei para Campo Grande, eu montei um Fusca Rosa em 2008. E eu comecei a participar do campeonato. E o pessoal, nossa, mas um carro rosa, né? Onde que essa legal. Penélope Charmosa vai? Até o apelido, né? E na minha primeira corrida eu fiz a pole. E a partir daí eu comecei a liderar o campeonato e antes de terminar o campeonato eu já era campeã por antecipação. Gente, então, que impressionante. Foi uma coisa que surpreendeu, assim. Para você nesse momento, né, de envolvimento com o automobilismo, qual que você acha que foi o máximo para você? Ai, era a parte assim, o carinho que as pessoas tinham, sabe, pela piloto. E eu poder mostrar de uma forma lá dentro que apesar do automobilismo ser algo assim, um esporte machista, que as mulheres elas têm capacidade também, né, mesmo que os homens, de estar ali dentro, de competir, de participar, enfim. Que legal. E eu ficava brava quando eu perdia, eu não aceitava perder, imagina eles, Nasceu para ganhar. Uhum. Ai, que legal. Então era muito legal essa participação que eu tinha. E isso começou a me trazer muitos convites também, de apresentar shows com artistas famosos. Então, eu apresentei com alguns cantores. Uhum. O alemão, que fez parte do Big Brother também, já tive participação com ele, né, apresentando shows. Então, a minha vida era sempre assim, era, vamos dizer assim, festa, né, era tudo festa. E a nossa família era muito bem. E a gente era muito bem financeiramente, né, tinha um capital bom. Então, tudo que a gente queria, aquele filho que tudo quer tá na mão. Então, era basicamente assim, a nossa família era bem envolvida, né, com a mídia, com a fama. O que aconteceu, Fábia, que a partir dali, que passos decadentes foram, né, acontecendo na história de vocês para realmente vocês chegarem no fundo do poço? Foi bem nessa época. Então, quando a minha carreira ela estava assim decolando, a loja do meu pai ela estava, vamos dizer assim, indo bem mal das pernas, né? E então a minha mãe nessa época, minha mãe já havia se rebatizado. E é interessante que quando eu estava em São Paulo para fechar essa matéria, eu levei um computador, um notebook, para mostrar todas as matérias, os vídeos que eu tinha para a editora. Uhum. E o meu irmão, ele tinha se batizado já. Também. E eu havia comprado um notebook associado com o meu irmão, né? Entendi. E eu levei o notebook. E ele apagou todas as minhas músicas seculares que eu tinha, todas. E só colocou músicas da igreja. Aí me veio, eu estava no hotel um dia à noite, né? E naquela... Sabe, me bateu uma tristeza assim tão grande que eu parei assim e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tá certo o que eu tô fazendo? É mesmo, Fábia? Sabe? Então, querida, eu fiquei assim numa situação que eu comecei a me questionar com Deus, se era o caminho realmente certo que eu deveria seguir ou não. Mas, gente, o que será que aconteceu? Por que será que aquela noite, naquele hotel... E eu comecei a chorar assim, profundamente, sabe? Chorava e questionava Deus. E até uns amigos lá de São Paulo, piloto, ligavam, vamos sair, não sei o quê. Eu falei, não, gente, eu não vou sair. E aí eu fiquei ali conversando e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar as músicas aqui, vou ficar escutando música. Aí, pra minha surpresa, eu abri o notebook e só tinha música da igreja. Então, todas as coisas, assim, da época, né, da igreja adventista, começou a vir na minha mente. Da infância mesmo, então aquilo ali começou a marcar muito, aí comecei a chorar mesmo. Gente, mas eu quero entender um pouquinho mais esse momento. Será que você estava assim, impressionada pela insegurança nos negócios do seu pai, com medo desse retorno para o automobilismo? Será que foi esse o momento que marcou ali aquela noite? Pois é, só que logo depois a loja foi indo de mal a pior mesmo, sabe? De chegar cliente na minha sala e bater na mesa e sabe, quebrar um pouco da mesa e querer resolver a situação. Então, a gente não tinha como resolver. Então, nós também entramos numa crise. Infelizmente, quando a empresa entra, pessoas são prejudicadas também, assim como a empresa é.
E aí eu estava num dia, tinha que fazer a folha de pagamento de funcionários. E aí meu pai falou assim, minha filha, você deixa faltar o pão da sua casa, mas o seu funcionário você não deixa. Olha. E daí eu pensei, puxa vida, e agora, né? E crédito tudo bloqueado no banco. Aí eu comecei a pensar, entrei na minha sala, comecei a clamar a Deus. Aí me veio uma coisa na mente, assim, sabe? Tipo, vende o seu kart. Eu falei, não, o kart não. Qualquer coisa. Não é justo meu kart? Menos o kart, né? Imagina. E eu ficava assim me questionando, não, mas o kart... E é engraçado como é que a gente tenta inventar uma desculpa assim pra Deus. Não, mas o kart vai ser minha entrada pro automobilismo, eu vou ganhar dinheiro. Então a gente fica tentando arrumar desculpinha. Eu tentava arrumar desculpinha pra Deus, né? Pelo fato de eu não querer vender o kart. Aí tá, e vinha aquele negócio, vende seu kart. Eu falei, mas gente, não tá vendendo nem carro numa crise dessa, você vai vender um kart de corrida? Eu falei, tá bom, peguei e liguei pro meu preparador. Aí eu falei assim, Juninho, eu preciso vender o kart. Você tá louca? Não vamos vender esse carro, você vai participar do campeonato e tal. Eu falei, não, eu quero vender o kart. Gente... Aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tem. Ele falou assim, bom, você sabe que não tá fácil e tal, eu vou tentar anunciar e ver o que a gente faz. Eu falei, tá bom. E só que a princípio eu achei que aquilo ali ia demorar dias, né, meses talvez. E eu fiquei na minha sala orando, creio, orando assim, sabe, com uma certeza, assim, eu coloquei uma cadeira do meu lado e falei assim, convidei Deus, assim, senta aqui do meu lado e conversa comigo, gente, sabe? Mas eu imagino que deve ter sido muito difícil para você. Eu tô entendendo que a venda desse kart significava abrir mão da sua carreira de automobilismo, era isso? Exatamente. Gente. E quando deu meia hora, o meu preparador ligou. Meia hora? E ele falou assim, Fábia, você tem certeza que você quer vender o kart? Sabe, que daí aquela pergunta me veio na cabeça assim, sabe, é o que o inimigo quer colocar na minha cabeça. Você tem certeza que você quer abrir mão de todo esse glamour, de toda a fama, de todo o sucesso? Que realmente quer largar? Olha, era tão bom, era tão legal, né? Você era tão bem recebida nos lugares que vocês têm certeza que é isso que você quer? Aí eu falei, preparador, eu falei, é isso que eu quero vender o kart. Aí ele falou, então tá bom, então à noite você passa no cartódromo que teu kart tá vendido. Gente, já tinha um comprador. E aquilo ali, assim, eu chorava tanto, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sabia que Deus estava ali do meu lado, me respondendo as perguntas, minhas dúvidas, ao mesmo tempo eu tinha que abrir mão de algo que eu mais gostava, que era o automobilismo. Que o kart era a chave da porta, assim, praticamente, de um automobilismo nacional. Então, eu sabia que eu tinha que abrir mão daquilo ali. Fábia, qual momento você acha que marcou? Porque essas experiências com Deus, principalmente em momentos de crise, elas são muito comuns, né? Você clama a Deus e volta para Deus. Agora, outra coisa é você repensar a sua vida, repensar o rumo que a sua vida está tomando e falar, eu tomo uma decisão ao lado de Jesus Cristo, quero andar de acordo com os princípios bíblicos. Que momento foi esse de encontro com Deus que você falou assim, a partir de hoje eu quero andar ao lado de Jesus? Foi essa hora. Foi essa hora? Essa hora. E a minha mãe, ela já estava orando, né, nas madrugadas, ela e meu irmão, porque somente os dois estavam na igreja, ela tinha se rebatizado, meu irmão também corria comigo. Ele parou e se batizou, e os dois orando, né, e eles falavam lá em casa que eu era a única pessoa era a última pessoa que eles imaginavam, né, se batizar. Então, foi uma luta, assim, algumas vezes eu fui na igreja com minha mãe, ela insistia muito para mim ir. Nos cultos, por exemplo, eu fazia questão de chegar em casa depois que ela tivesse saído, de tanto que ela, né, pedia para eu ir. E teve um dia que fui assistir um filme com uma amiga no cinema, e daí minha mãe ligava, e eu tava dentro do cinema, na metade do filme, aí eu atendi minha mãe, falei, fala mãe. Dela, minha filha, você não vai vir e tal? Eu falei assim, tá bom mãe, eu vou. Sabe, o Espírito Santo me incomodou tanto aquela hora, e eu falei pra minha amiga, eu falei, Brenda, eu vou lá na igreja. Aí larguei ela sozinha e fui. Então, sabe, quando eu cheguei, assim, eu senti um alívio tão grande. Então, esse foi o momento que eu falei assim, não, a partir de agora, eu tô decidida a abrir mão do automobilismo, abrir mão da fama, de tudo isso, né, para poder seguir realmente a Deus. Porque eu sei que é isso que Deus quer para mim, Ele tá me respondendo, Ele me respondeu claramente agora. Gente, que coisa linda. Por que você acha, Fábio, olhando para sua história, que não era possível você continuar levando as duas coisas? Eu quero ter Deus do meu lado, quero que Deus me acompanhe e vou continuar no mundo do automobilismo. Por quê? O automobilismo era uma coisa assim, eu entrei de uma forma
talvez a forma que eu queria entrar estava muito errada, né? Então, e o automobilismo, as corridas são no sábado também, então não tinha como eu competir. Então, eu abria mão de uma coisa ou da outra. Então, ou eu segui o caminho que realmente Deus pede para nós seguirmos dentro dos princípios bíblicos, né? Ou eu estava fora. Então, eu falei, não, eu vou seguir os princípios bíblicos. Então, o sábado também foi um ponto-chave, assim, que não tem como eu conciliar o automobilismo com a questão do sábado, até porque as corridas são no sábado, né? Tomada de tempo, senão todo domingo, toda largada, eu ia ter que largar em último, não ia fazer tomada de tempo. Fábia, nesse momento de crise financeira, qual o ponto que você acha que foi o fundo do poço para vocês? Foi quando o meu pai, ele começou a ficar muito doente, ele começou a ter depressão pela quebra da loja, né, por esse fato. E foi quando eu tomei a decisão de estar ao lado do meu pai, de falar assim, não, eu vou ficar ao lado do meu pai, não importa até onde for a loja, se tiver que fechar, a gente fecha. Mas eu não tinha essa impressão de que a loja ia fechar. Então eu pensava assim, poxa, eu tenho certeza que Deus vai dar uma oportunidade para nós, né? Mas eu tenho certeza que era dos planos dele, né, de repente, talvez ter fechado, não sei, porque eu acredito que se a gente estivesse hoje com a loja, tivesse a vida que nós tínhamos, nós não estaríamos ao lado de Deus. Que coisa! Porque era uma vida muito glamurosa, sabe? Então não tinha como a gente sofrer essa transformação, sofrer essa conversão. Então foi uma coisa muito dolorosa, muito difícil ver o meu pai doente, né, uma pessoa que eu sempre tive muito apegada, sempre tive do lado, ver ele naquela situação e você sem poder fazer nada, porque é a saúde da pessoa, né? Então eu só orava a Deus e logo disso, logo depois que eu me batizei, o meu pai se rebatizou. Olha com muita isso. luta. A família toda agora estava... Ele ficou, só faltava a minha irmã. Tá. A minha irmã não tinha se batizado ainda, porque ela era casada com um músico, né, que era do mundo e tal. Então ela tentava ir na igreja algumas vezes, só que por briga deles dois, ele não deixava e tal, e ela acabou não indo. Fábia, algumas pessoas acreditam que quando você se volta para Deus, então as portas se abrem, seus problemas financeiros são resolvidos. A partir do momento em que a maioria da sua família se voltou para Deus e realmente a questão financeira melhorou, foi isso que aconteceu? Qual foi o caminho? Olha, foi assim, realmente foi trágico, porque eu penso assim, que tem muitas pessoas que vão para a igreja buscando o quê? Buscando dinheiro, né? Buscando prosperidade. Essa é uma forma muito, não é que eu acredito, é uma forma errada de pensar, porque Deus não está ali para você, Ele não é um banco, né? E então, nossa família, o que nós mais precisávamos naquele momento não era de dinheiro para pagar dívida, nada, era de amor e carinho, era sentir protegida, sentir a salvação, sabe? Sentir o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós tivemos a nossa vida transformada em decorrência do que aconteceu. Então, por isso que eu falo, se isso não tivesse acontecido, ninguém estaria hoje nos caminhos de Deus. Então, Deus sabe o que permite na nossa vida, né? E talvez o processo, muitas vezes, ele tem que ser um pouco doloroso mesmo. Para quê? O ouro, para virar o ouro, ele tem que ser o quê? Tem que ser lapidado, tem que passar pelo fogo, né? Então, foi isso que realmente aconteceu com a gente. Como que você resume o desenrolar da história? Vocês... Quando a gente lida com o dinheiro das outras pessoas, isso dá muito processo. Como que foi o desenrolar de tudo isso? Nós respondemos por 25 processos por crime de estelionato e formação de quadrilha. Então, assim, foi uma facção formada contra nós que eles não sabiam mais por onde, né, por onde pegar. Então, foi uma situação, assim, bem chata para nós, né? Mas resolvemos todos os processos, respondemos por tudo. Então, isso trouxe para nós grandes prejuízos, grandes consequências, mas graças a Deus, assim, chegou um dia, assim, da maior felicidade, né, para nós, de saber que nós havíamos sido absolvidos desses processos. Então, para a gente ver que realmente você estando ao lado de Deus, você confiar, é a melhor parte, porque nós não tínhamos o que fazer mais, a não ser que a gente confiar em Deus. Em algum momento desse processo, você decidiu vir para o NASP, estudou aqui,
E você estava se firmando ainda, amadurecendo na fé. Qual foi a participação do NASP nessa sua jornada ao lado de Jesus? Então, logo que eu me batizei, a loja do meu pai se rebatizou, a loja dele quebrou e eu não tinha condições mais de continuar a faculdade, né? Nem eu, minha família, nada. Nós começamos a receber até ajuda, cesta básica da igreja adventista. É mesmo? Porque nós não tínhamos mais de onde tirar recursos, nem, sabe, de se alimentar no dia a dia. Que contraste, então, né? os amigos iam, levavam a cesta básica para nós. Então, assim, nossa vida foi uma reviravolta. E aí o pastor lá da igreja falou assim, olha, vai para o NASP, né? E daí ele falou, inclusive, de um projeto que a igreja tem, que são a venda de materiais, tanto os evangélicos como os de saúde e qualidade de vida, que, né, no período de férias, os estudantes vendem esses materiais e voltam para o NASP no período de aula estudar. Então, foi muito bom, foi maravilhoso. E trouxe resultado para nós, e aí eu fui para o NASP, fiquei contente lá, animada, trabalhando, né? As pessoas sabiam da história, ali eu sempre acabava me envolvendo com testemunhos ali, contando do automobilismo. E aí um belo dia, assim, tive uma surpresa, né? Totalmente desagradável. E eu estava no meu estágio, e o diretor lá, estudantil, o pastor Rui, me ligou, falou, Fábio, você está no estágio? Tô. Aí ele falou assim, olha, tem um pessoal aqui de fora que quer falar com você. Puxa vida, aquilo ali, sabe, meu coração, assim, ele começou a ficar tão acelerado, ao mesmo tempo angustiado, sabe? Eu falei assim, pastor, eu tô aqui no meu estágio, pode vir aqui. Ele falou, tá bom, eu vou ir com eles. Eu falei, tá bem. Naquela hora, Creire, eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, tira toda a angústia, porque eu sei que não é coisa boa. Ai, ai, ai. Tira toda a angústia do meu coração. E naquela hora, chegou um carro, tava o pastor Rui, dois rapazes, né, 2 senhores e uma jovem. E aí o pastor Rui desceu, e aí esse outro rapaz falou assim, oi Fábio, tudo bem? Se lembra de mim? Estendeu a mão. Gente! Falei, eu lembrava, mas não lembrava, né? Falei, acho que eu já vi em algum lugar, né? Falei, ai, não. Aí ele falou assim, eu sou o delegado, né, fulano de tal, lá de Campo Grande. Oh, doutor, mas que honra recebê-lo aqui, né? No NASP, né? Daí eu falei assim, pois não, doutor. Ele falou, tô com mandado de prisão contra você. Eu não acredito. Ele veio lá de Campo Grande. De Campo Grande. Para te prender aqui. Exatamente. Então disponibilizou uma viatura, né, uma equipe para sair de lá, passar os dias aqui para fazer tudo. Você foi daqui de Engenheiro Coelho até Campo Grande dentro de uma viatura com mandado de prisão? Dentro de uma viatura. Então foi uma coisa assim constrangedora, né? Nós fomos para a sala do diretor, ele reuniu, conversou, né? E então foi uma coisa assim que realmente constrangeu. E eu dou graças a Deus assim, por não ter sido pior, porque no caminho ele falava assim, olha, você teve muita sorte, porque eu queria chegar na sua sala à noite e tirar você algemada de lá. Gente! Então assim, eu vejo que até desse cuidado assim Deus teve, né? Puxa vida. Mas que bom que você já falou do desenrolar da história, né? Que graças a Deus as coisas estão estabilizadas. Hoje você está casada, eu tô vendo pois aí, tá recém-casada, em lua de mel ainda. Só pra gente terminar a sua história, Fábio, fala pra gente um pouquinho do seu casamento, que bênção que foi essa. Então, quando eu retornei para Campo Grande, em 2012, 2013, eu sempre tive um contato com um ex-namorado meu de 8 anos atrás, e daí nós sempre mantivemos contato e ele começou a fazer estudo bíblicos com meu pai. E aí na ocasião, ele sempre falava da gente voltar e tal, e casar, sempre aquela história, né? E daí ele tomou a decisão dele, ao lado de Deus, se batizou. E aí nós acabamos voltando para voltar para casar. Então essa foi a realidade. E aí nós casamos e foi muito legal que o nosso casamento, nós fizemos uma festa, na verdade, assim, foi uma festa evangelística, eu posso dizer. É mesmo, que lindo. Porque nós pensamos assim, puxa vida, né? Eram muitas pessoas que não eram adventistas ali, que não conheciam a Deus, sabe? Sim. Não conheciam a verdade. Então, o que nós vamos fazer para conseguir atingir essas pessoas? Um casamento, né? Evangelístico. Exatamente. E daí, primeiramente, nós pensamos nos presentes, né? O que as pessoas poderiam receber? Então, nós fizemos um envelope de Jutá e colocamos dentro o livro evangelístico
de 2014, A Única Esperança. Ai, que legal. E o DVD Luiz Gonçalves, A Grande Esperança. Que lindo, Fábio. E daí nós colocamos, foi uma água personalizada também, com um versículo bíblico que Jesus diz, né, que todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Que lindo, Fábio. Isso foi a experiência que você mesmo experimentou na sua vida. Então foi muito bom, foi uma coisa assim que a gente pôde mostrar o amor de Deus na nossa vida, né, na minha vida, na vida do Gilmar, e mostrar aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus pode fazer por cada uma das pessoas Isso também. Mesmo. Então foi muito bom. A gente tem um momentinho das nossas perguntas rapidinho aqui, vamos lá? Vamos. O tempo é necessário para o nosso crescimento espiritual. Vida. Jesus, ele se resume na vida. Tem pessoas, creio, que hoje elas estão libertas, mas elas estão presas. Estão presas no medo, na angústia, né? Presas nas doenças, nas drogas. Mas tem pessoas que elas estão presas atrás das grades, mas elas estão libertas. Então eu resumo liberdade nisso. Sofrimento. Sofrimento, não mais. Ao lado de Deus não tem sofrimento. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Está em Mateus 6,33, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Puxa, Fábio, eu fico tão impressionada com essa sua história. Coisa mais linda de ouvir, não me canso de ficar aqui ouvindo e recebendo de você toda essa bênção. Que Deus continue te abençoando sempre, usando a sua vida, o seu testemunho para ajudar tantas outras pessoas. Amém. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia e até a próxima semana.